Eu por ti espero. Exaltando gotas de orvalho, cheiro do amanhã, manhã, tua paz. Eu já sei que estás aqui. Teu carinho tão suave, tocar em mim. Que lindo louvor! Vamos começar a meditação da palavra com a oração e com esse lindo louvor. Amado Deus, nós nos colocamos em tuas mãos para meditar, refletir em tua palavra. Abençoa, inspira através do teu Espírito Santo. Amém. Lindo louvor, lindo louvor. Tão suave. Vamos começar a reflexão da palavra de Deus com a seguinte série. A gente vamos fazer algo diferente. Iríamos dar uma pausa, mas como Deus tem falado com Jeremias, quando Jeremias falou a Deus, quando a gente pensou em calar, isso foi algo que tocou até os ossos dele. Então é isso, há um desejo, um ardor de falarmos desse Deus. Contextualizando à luz da palavra, vai ser essa série. Contextualizando à luz da palavra. Vamos começar a dar início hoje, dia 13 de dezembro de 2024. Tenha sua Bíblia em mão e confira comigo. Palavra de Deus. Vamos ler o Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo escreveu João, o apóstolo João. Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, do versículo 1, capítulo 1, do versículo 1 até o 14, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Aqui é o contexto que nós temos lido. Agora vamos contextualizar à luz da palavra. Bem, primeiro, antes de tudo, o primeiro versículo diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Este Verbo se fala do Senhor Jesus Cristo. Tudo que foi feito por Ele. Quando no livro de Gênesis disse, haja luz e houve luz. É assim, esta palavra, esse Verbo, era o próprio Jesus, fazendo tudo quanto o Pai ordenava. Através dele, tudo veio a existir. Versículo número 2. Ele era um princípio com Deus, ele está no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, tudo foi feito por intermédio de Jesus. Versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, a vida, a própria vida de Deus estava ali por intermédio de Jesus. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então, sempre a luz de Deus vai prevalecer contra as trevas. Quando Jesus veio, está escrito que aqueles que estavam em trevas viram a luz da glória de Deus e foram muitos iluminados, muitos foram salvos, libertos e curados pelo poder do Senhor Deus por meio de Jesus. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Então, esse João foi aquele que, o precursor do reino de Deus, ele pregou o arrependimento para que todos aqueles que se arrependessem fossem batizados nas águas para a remissão dos pecados. Ele, como está escrito no livro de Isaías, veio preparar o caminho do Messias. Quem era o Messias? O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, que foi prometido como Messias para trazer salvação ao seu povo. Que povo era esse? O povo escolhido por Deus, a nação de Israel. Lá na frente vamos falar sobre isso. Versículo 8. Ele veio para testificar da luz. Versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo, que ilumina todo homem. Versículo 10, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Então, ele veio, mas muitos não o reconheceram como Messias, muitos não o reconheceram como Salvador. Mas olha só o versículo 11, veio para que era o seu, e os seus não o receberam. Ele veio para quem? O povo prometido dele. Era o povo, a nação de Israel. Para posteriormente, futuramente, apregoar a salvação. Mas eles rejeitaram. Mas a rejeição de Israel, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 11, leia depois, confira bem direitinho. Essa rejeição veio a ser o caso de estender-se a salvação para todos aqueles que creem. Todos. E através veio a salvação para os gentios. E os gentios foi caso de causar ciúme a Israel. Mas por quê? Porque rejeitou. Então muitos hoje em dia ainda rejeitam a salvação em Cristo, rejeitam o evangelho da graça, porque todos pecados e destituídos estavam da glória de Deus. Está escrito no livro de Romanos. Então, quando as pessoas rejeitam
o evangelho da salvação, está rejeitando o próprio plano de Deus, está rejeitando a salvação de Deus. Versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. No nome de quem? No nome do Salvador, que é Jesus o Cristo. Então, quando as pessoas rejeitam, estão rejeitando a salvação em Deus. Mas a todos quanto aqueles que receberam e recebem ainda hoje, aí está escrito, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. E aí, muitos dizem assim, eu já tenho Cristo, eu sou filho de Deus. Não, todos nós somos filhos de Deus. Não é bem assim. Aqui é a palavra, a luz da palavra. Nós estamos contextualizando, trazendo a baila, trazendo a luz, a verdade do que está escrito na palavra. Então, quando muitos dizem assim, somos todos filhos de Deus. Vamos citar só um simples exemplo. Eu nasci, isso nós vamos falar mais adiante nos versículos posteriores. Eu nasci, do relacionamento do meu pai com minha mãe. E aí eu sou filho deles, da relação dos dois, do casamento, da aliança. Então, quando a pessoa tem uma aliança com Deus, preste bem atenção, quando você tem uma aliança com Deus, se entrega de corpo e alma, aceita o plano salvador, aí você entra no reino de Deus. Primeiro passo, entra no reino de Deus. Como se tornar filho de Deus, Severino Neto? Quando verdadeiramente você crê, se entrega e busca verdadeiramente praticar. E aí vem o Espírito Santo e faz você nascer de novo, nascer do Espírito. O nascimento que você veio a esse mundo nasceu da relação do seu pai e da sua mãe. Então nasceu do sangue, nasceu da carne, do nascimento humano, foi gerado do nascimento humano, mas para ser filho de Deus tem que aceitar Cristo como Salvador, se entregar de corpo e alma e desejar, praticar, viver a palavra. Aí vem o Espírito Santo, faz você nascer de Deus. Estar dentro de uma igreja não quer dizer que você é filho de Deus ou nasceu de Deus. É quando há um verdadeiro encontro, uma verdadeira entrega, que você nasce, crê na palavra, aceita, assume a aliança com Deus de viver a obediência e você deseja obedecer, viver para Deus verdadeiramente. Aí vem o Espírito Santo e faz você nascer do Espírito. Está escrito isso. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Começamos hoje o primeiro capítulo de João, do Evangelho de João. Lá na frente, capítulo 3, você vai entender o que é nascer de Deus, ser filho de Deus, quando aceita o Salvador, aceita o plano da salvação. Aí sim, se torna filho de Deus. Até então, não aceitar esse plano, não viver, não nascer de Deus, nós somos todos aqueles que não nasceram. Preste bem atenção, eu estou dando uma ilustração. Então, quando não se nasce de Deus, não aceita o plano salvador, a pessoa é simplesmente criatura de Deus. Todos fomos criados por Deus, através da semente de Deus, através de Adão e Eva. Fomos gerados da semente, da relação entre homem e mulher, através de Adão e Eva. E para ser filho, apenas quando nasce de Deus, através de uma entrega total e crê em Cristo como Salvador, aí sim se torna filho de Deus. Porque, vou citar outro exemplo. Olha só, preste bem atenção. A pessoa vive numa vida desregrada, destituída de Deus, como citamos, que está escrito em Romanos, capítulo
se não me foge a memória, capítulo 3, versículo 23. E estamos destituídos através do pecado que trouxe a condenação, que está escrito em Romanos 5:2, que por meio de um homem, do erro, do pecado, veio a morte e todos ficaram destituídos da presença de Deus. Então, olha só, a pessoa rouba, mata, se prostitui, bebe, faz todo tipo de aberrações contra as leis de Deus. Uma pessoa dessa é filho de Deus? Claro que não. Os filhos de Deus vivem na justiça, vivem na prática das justiças que são referentes à obediência aqui à palavra de Deus e aos ensinos do Filho de Deus. Então, versículo de número 13, que explica isso. Os que nasceram do sangue nem nasceram da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Então, aqueles que são filhos de Deus não nasceu através, não são filhos de Deus porque veio ao mundo e é filho de Deus e nasceram do relacionamento do seu pai e de sua mãe. Não, eles são feitos filhos de Deus porque nasceram da vontade de Deus. Quando se crê e obedece a Cristo e nasce do Espírito, aí sim, esses são filhos de Deus. É bom que fique bem claro isso, porque o diabo, ele é o pai da mentira. Então, desde o início, o diabo sempre iludiu as pessoas. A primeira pessoa a iludir foi Eva. Ah, come desse fruto, você não vai morrer não, você vai se tornar igual a Deus, sabendo o bem e o mal. Então, essa é uma das mentiras do diabo. Não, todos são filhos de Deus. Não é, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não é bem assim não. Deus, os filhos de Deus nascem do Espírito, da obediência para viver na prática da justiça. Aí sim se tornam filhos de Deus. Versículo 14, para concluir. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aqui eu fecho a palavra de Deus para concluir dizendo assim: todos aqueles que viram o próprio Senhor Deus na pessoa do Filho, o Deus Filho, o Senhor Jesus, todos quanto viram ele e foram humildes de espírito, muitos disseram: puxa, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Viram a glória que está escrito nas epístolas de João, próximo ao Apocalipse, ele dizendo: nós tocamos de sua palavra. Tocamos de sua palavra o quê? Tocou na própria palavra, na presença, através do corpo de Jesus, que eles eram os discípulos de Jesus, e João era um daqueles que na Santa Ceia pousava a sua cabeça no ombro do Senhor Jesus. É muito glorioso quando eu e você nos tornamos nessa intimidade através da crença de aceitar a salvação em Cristo e pousar a nossa cabeça no ombro do Filho de Deus através da fé na palavra. A presença da glória de Deus, ela entra dentro de nós. Aí sim, há paz, há uma alegria, há uma convicção de verdadeiramente estarmos em aliança, vivendo como filhos de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por tua palavra. Ó Espírito Santo amado de Deus, esclarece, repreende todo tipo de dúvida, todo tipo de ensinamento que tem sido ensinado
quem quer que seja, meu Deus, que ainda não entendeu a luz da palavra. Em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, abençoe. Tenha um dia abençoado, no nome amado do nosso Deus.